Vamos fazer um balanço da primeira trilogia de séries da Marvel no vídeo de hoje. Fala galera, meu nome é Felipe Xavier, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do CoffeeX. Se você é novo por aqui, eu gosto de fazer vídeos falando de cinema, de séries, fazendo listas. E eu também tenho um podcast que é o CoffeeX Podcast, que ele é podcast raiz mesmo, é só áudio e você pode procurar aí em todas as plataformas de podcast, inclusive aqui no YouTube, só que vai ser simplesmente o áudio postado aqui. Faz aquele favor, aquela ajuda bacana de sempre que é se inscrever no canal e curtir o vídeo. E hoje eu quero falar um pouquinho dessa primeira trilogia, que ninguém tá falando que é uma trilogia, mas enfim, eu tô falando aqui para o vídeo. E aí a ideia é o seguinte, eu tô aqui com um computador, por isso que às vezes eu vou ficar olhando para cá, porque eu não lembro todas as informações técnicas de cabeça, mas eu vou falar das três séries aí, que são WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki. Então vamos lá, é importante falar que essas são as três primeiras séries, as três primeiras produções que de fato fazem parte do MCU, que é o Marvel Cinematic Universe, que é o... como que é em português? MCU? Não. Essas são as primeiras séries que de fato fazem parte desse universo compartilhado. A gente teve, alguns anos atrás, 4 séries que foram Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, que diziam estar aí nesse universo, mas era uma produção da Netflix e as duas empresas nunca se entenderam bem o quanto um era importante, enquanto as séries eram importantes para os filmes e vice-versa. Tem uma também que é o Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. e tem a Agent Carter, que a Agent Carter eu acho que ainda é... A galera ainda tem um amor, assim, porque eu não assisti, mas dizem que foi uma boa série. Mas enfim, fazendo parte mesmo do universo canônico da Marvel, estamos aqui com essas três primeiras séries que saíram. No dia que eu tô gravando esse vídeo ainda tá rolando o What If, que é uma série animada, mas eu vou falar dessa série mais pra frente aí, quando saírem algumas outras séries, aí eu faço um vídeo blocado assim, falando de todas. Por que eu não vou fazer um vídeo específico de cada uma? Porque dá mais trabalho, porque já passou o hype. A minha ideia aqui não é ficar fazendo vídeo exatamente quando as séries estão no hype, né? Eu gosto de, às vezes, cozinhar um pouquinho mais a ideia, ouvir opiniões de outras pessoas, porque às vezes até a minha opinião muda depois que eu vejo alguns pontos de vista, enfim. Mas vamos lá, eu vou começar falando de WandaVision. WandaVision estreou no comecinho do ano, se eu não me engano foi em janeiro, e ela foi criada por Jac Schaeffer, eu acho que é Schaeffer que se fala. Ela, apesar do nome ser Jack, né, a gente acha que é homem, mas enfim, é uma mulher. Segue os eventos ali, logo que acaba o Ultimato, a gente vê a Wanda Maximoff, lidando com a perda do Visão, que, se você se lembrar aí, a gente perdeu várias vezes, né? O Visão... gente, spoilers, tá? Vou colocar o anúncio lá no começo, mas enfim, tem spoilers. A gente perdeu o Visão no Vingadores Guerra Infinita, tipo, 2 vezes. Primeiro o Thanos mata ele e depois a Feiticeira Escarlate mata ele também, enfim. Na verdade é o oposto, né? Primeiro ela mata ele, depois o Thanos volta e o Thanos vai lá e arranca a pedra da cabeça dele, enfim. Então é uma história triste pra caramba, né? E nós temos aqui, eu já vou dar esse spoiler, que das 3 séries que eu vou falar, WandaVision é a minha série preferida das 3. Aí talvez tem gente que vai falar, nossa, mas que série chata, enfim, os primeiros episódios, tem episódio preto e branco e tal, mas eu vou explicar a minha opinião aqui. Mas é a minha preferida porque, na minha cabeça, a Marvel, ela construiu esses 10 anos e foram 10 anos muito bem construídos, mas nem todos os filmes da Marvel são incríveis, né? A maioria deles são bons, ok, para um pouco acima da média. Tem os incríveis, né, que geralmente são quando eles se juntam, e alguns filmes solos também. Mas no geral a Marvel tem vários filmes medianos que, tipo assim, super legal, diverte e beleza, bola pra frente. Virou uma expressão muito comum, a fórmula Marvel, né, que todos os filmes ali acabam que eles tinham
um núcleozinho em comum e que se repetia isso ao longo dos anos. E quando a gente viu, por exemplo, o Guerra Infinita, que é um filme que ele se desenvolve e chega no final, o vilão ganha, você fala, eita, peraí, a Marvel tá conquistando alguma coisa diferente aqui. Então, pra mim, isso tem muito valor, quando eles, de fato, se arriscam, eles saem um pouco dessa caixinha. E, pra mim, eles conseguiram fazer isso com WandaVision. Se você procurar aí na internet, eu acho que não teve nenhuma das 3 séries que teve tanta repercussão, conversa na internet, teoria e o cacete, como WandaVision, porque era sempre um mistério de você não saber o que ia acontecer e, apesar de no final várias teorias terem sido derrubadas, a minha coisa preferida da série é que ela conta uma história que tem começo, meio e fim, que é uma história de luto da Wanda. Eu comecei falando aqui que ela perdeu o Visão 2 vezes. E aí você começa a olhar na história dela, ela perdeu o irmão. Quando eles eram crianças, ela perdeu os pais. Então, tipo, é uma história desgraçada, a história da Wanda, né? Então, esse filme é ela lidando com isso. Ela não lidando de uma forma saudável, mas ela lidando com isso, né? E do começo ao final tem essa construção, né? E também é claro que eu curto muito a parada que eles fizeram da homenagem de sitcoms, que são as séries de comédia. Então eles começam desde lá dos anos 50 e vêm até os anos 2000, sabe? Tem homenagem mais recente, tem um episódio que é estilo The Office, que é uma série que eu gosto muito. Então eu gosto dessa inventividade, apesar de, no meio ali, a parada da sitcom, ela acaba sendo um pouco too much, porque eu acho que em algum ponto eles poderiam já ter abandonado, porque a história precisava seguir, né? Mas enfim, foi incrível, assim, eu acho as atuações foram maravilhosas. A gente tem 2 atores aqui de alto calibre, que é a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany. A série é muito boa, apesar da galera falar, né? Mephisto, e enfim, várias teorias que não se provaram, mas a melhor coisa pra mim aqui é que a história começou, acabou. É lógico que tem várias coisas, tem várias pontas para serem continuadas, mas no geral a história tem um começo e um fim, né? E a gente sai da Wanda como Wanda e ela termina como a Feiticeira Escarlate. Ela termina como, né? Ela evolui, é como se fosse um personagem evoluiu do começo ao final, e eu acho que isso é muito importante numa história. Agora vamos para a segunda série que saiu, que foi Falcão e o Soldado Invernal. Se eu não me engano, saiu umas 2 ou 3 semanas depois. E aí a gente tem também, seguindo ali logo depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato, que você vê um mundo que está lidando com a volta das pessoas depois que os Vingadores trouxeram a galera de volta com o estalo, né? Que eles chamam de blip. Tem gente que odeia esse nome, pra mim, whatever. Funciona, em inglês funciona o blip. Mas aí a gente acompanha a vida ali do Bucky e do Falcão lidando com agora o Capitão América no final do Vingadores Ultimato. Ele passou o bastão, o escudo na verdade, ele passou o escudo pro Falcão e a gente tem toda um desenvolvimento muito interessante, na minha opinião, que faz sentido, né? Que quando você para olhar todas as coisas que foram discutidas na série, assim, é muito legal, tem algumas coisas bem profundas ali, e eu acho muito importantes os temas que são discutidos na série. Meus problemas maiores com a série, tramas secundárias que eles vão colocando, né? Por exemplo, eu gosto dos vilões que tem no filme, aquela parada de ser uma galera meio revolucionária que não tá satisfeita com essa galera ter voltado, né? E com a atuação dos governos em relação a isso, mas eles mostram ali a menina que é a principal, que é a líder, eu não consigo ver nela alguém em que as pessoas fossem seguir, né? Então eu não gosto muito da figura dela, como ela era meio que o símbolo ali daquela revolução, e eu não sei se eles conseguiram construir nada contra a atriz inclusive eu acho que ela manda bem, mas eu acho que eles não conseguiram construir a personagem suficiente para que ela fosse esse símbolo em que as pessoas iam cometer atrocidades, né? Que acontece durante a série por ela, né? Apesar do último episódio ele ter várias coisas que eu acho bem ruins, assim, mas os primeiros episódios e algumas viradas de episódio, assim, principalmente
ao fim do terceiro episódio, se eu não me engano, que é o Capitão América Fake, que ele mata um cara com o escudo. Então tem algumas coisas muito icônicas ali, tem muita coisa de metalinguagem nessas duas séries que eu tô falando, tanto em WandaVision como aqui em Falcão e o Soldado Invernal. Então eu acho que funciona menos que WandaVision pra mim, porque se arrisca menos, né? O Falcão e o Soldado Invernal, apesar de eu gostar da história no geral, eles se arriscam pouquíssimo em questões visuais, em questões em formatos de contar a história, né? Porque pra mim ele é a mesma coisa de qualquer um desses filmes da Marvel medianos, né? E chegando à última série, que é Loki, que de todas as três era a que eu estava mais empolgado pra ver e infelizmente foi a que eu menos gostei. Por quê? Tem várias coisas incríveis em Loki, tem vários episódios muito legais. O meu episódio preferido é o episódio, se eu não me engano é o 5, que é o penúltimo, ou o anterior, que é que mostra todos os Lokis ali lidando ali com tudo que estava acontecendo, mas eu tenho um problema quando a Marvel, e isso é comum, tá? A Marvel faz isso sempre, eu vou explicar um pouquinho mais dessa ideia, mas a Marvel sempre constrói alguma coisa visando o futuro, né? Então é como se fosse o Loki. A história não é sobre o Loki, apesar da série levar o nome dele, mas ela é como se fosse um trailer para os próximos 10 anos da Marvel. E eu não acho que isso seria um problema se eles de fato tivessem me entregado uma história do Loki e tivesse fechado alguma coisa sobre o personagem, né? Tem muita gente que fala, mas vai ter segunda temporada, e assim, vai. Mas eu acho que uma segunda temporada você fecha uma história da primeira e aí você deixa um gancho, né? Aqui eu acho que ficou tudo meio aberto, talvez de propósito, mas eu não gosto muito de como, apesar do Loki ser um puto personagem, o Tom Hiddleston ele leva a série nas costas, assim, mas eu sinto que ficaram várias pontas abertas, assim, que pra mim não funcionaram também. Eu gosto do estilo da série do Loki, eu gosto da parada mais nonsense, assim, que as cores da série, tudo é meio psicodélico, mas eu não sei, a história do Loki, ela não me prendeu o suficiente, justamente porque ela tava o tempo inteiro apontando pro futuro, ela não tava olhando pra dentro da história, né? Ela ficava o tempo inteiro mostrando, isso aqui é uma coisa que a gente vai desenvolver lá na frente. E principalmente no último episódio, a gente tem ali a revelação de um vilão que provavelmente vai ser um grande vilão aí da próxima fase da Marvel. Eu não gostei muito do cara, assim, da atuação do cara. Eu sei que a galera fala bastante dele, deixa eu até olhar o nome dele aqui. Ele fez uma série que é a Lovecraft Country, que é uma série premiada aí da HBO, mas eu não gostei muito da atuação dele, porque ele parece meio que Ele dá uma de coringa ali, sabe? E a galera fala, porque ele tá há muito, muito tempo sozinho e no controle de tudo, mas sei lá, eu achei bem afetado, assim, a atuação dele no final. Achei meio tosco, assim, no geral. Mas, apesar de eu não ter gostado tanto de Loki, e o meu não ter gostado de Loki, ele definiu no final, porque durante a jornada tiveram vários momentos que eu tava curtindo pra caramba, né? Eu acho que existem algumas coisas que acontecem na série também que eles tiram um pouco o impacto das consequências de tudo que já aconteceu, né? Então, por exemplo, quando no primeiro episódio um cara abre a gaveta e tem as pedras do infinito lá, né? Apesar de na hora ser uma piadinha, você tira todo o peso de tudo que os Vingadores viveram com o Thanos quando você olha mais de longe e aí você vê, cara, que merda é isso? Não tem, tipo, quando você olha mais de fora do que estava acontecendo ali, aquilo ali não era nada, sabe? Tem, sei lá, é peso de papel aqui fora da TVA, né? Eu comecei o vídeo de um jeito muito diferente do que eu tô terminando, que eu comecei falando da história e tal, e aqui eu tô falando mais por cima. Esse vídeo não tem roteiro nenhum, tô só falando. Mas enfim, a minha ideia é trazer um pouquinho dessa minha opinião aí sobre as 3 séries. Se você assistiu as 3, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Eu acho que eu dei um pouco de spoiler assim, mas no geral
Só de WandaVision talvez eu dei um pouco mais de spoiler, mas são spoilers de leve assim. Então se você assistiu alguma das 3, deixa aí nos comentários também. Um resumo, WandaVision foi das 3 a que eu mais gostei. Pra mim, WandaVision é nota 4 facilmente. A gente tem ali várias coisas que podem ser utilizadas no futuro e que vão ser utilizadas no futuro, mas nós temos a história da Wanda e a história dela é superando ou não, a gente vai ver aí porque ela saiu meio louca, superando um luto, né? Ela é o período de luto dela. Falcão e Soldado Invernal, vários temas importantes, principalmente olhando para o mundo agora e para a situação, por exemplo, lá dos Estados Unidos, com as questões de lutas raciais. Muito legal, mas ainda assim ele perde o que WandaVision tem de estilo. Falcão e Soldado Invernal é completamente normal em questões de direção, de fotografia, de música, é tudo meio que parece um filmão dos Vingadores comum. E ele tem, o que eu tô falando que Loki eu acho que falta, que ele tem uma jornada ali que é o Falcão se tornar o novo Capitão América. E isso vai se desenvolver. Ele começa a série como Falcão e ele termina como Capitão América. Então tem um desenvolvimento muito legal. 3,5. E Loki, apesar de todas as coisas legais, de todos os conceitos de viagem no tempo, de universo paralelo, Cacete A4, eu acho que não finaliza a história. E tudo bem, porque tem uma segunda temporada, mas ficou faltando vários detalhezinhos assim fechados, várias ideias que a gente via nos trailers que a gente achava que ia ser uma coisa porque eles mostravam isso, né? E aí é só um pouquinho. E enfim, eu fiquei querendo ver mais de todos aqueles Lokis, aquela confusão assim, e aquilo tá concentrado em, sei lá, metade de um episódio, né? Talvez a expectativa no Loki fosse muito grande e acabou se frustrando um pouco. E eu dou nota 3. Vamos ver o que a Marvel tem por aí. Os caras já conseguiram entregar algo muito grande aí nos últimos 10, 11, 12 anos, sei lá. Os caras têm carta branca aí para experimentar. Enfim, deixa seu comentário aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e vai lá escutar o podcast que tem episódios novos vindo já já. Até mais. Valeu!